Boa noite a todos. Canal do Mestre Fantasma mais uma vez, com um vídeo muito importante aqui. E o título do vídeo de hoje é a preocupação do homem com os bens materiais. Caso Daniel Alves. Então a gente pode perceber atualmente aí, no caso do Daniel Alves, né, que teve o julgamento dele, né? E isso aí abalou muita gente aí, muitos jornalistas, muitos youtubers estão tudo comentando. Porque lá na palavra final dele, quando a juíza perguntou lá sobre o caso, ele falou que ele estava triste porque ele perdeu todos os bens dele e as contas dele foram bloqueadas. Então, o que ele chorou por causa disso. Ele mesmo falou, né? Só que, então, e é impressionante isso porque ele não falou que perdeu a esposa, que perdeu a família, que não tá vendo a mãe dele, que ele ainda tem mãe, né? Que os amigos também se afastaram. Ele não falou isso aí. O mais importante para ele foi o quê? Foi os contratos profissionais dele que ele perdeu e a grana, toda a grana que ele tinha, que ele era um milionário, agora tá devendo muita gente, agora tá devendo deve estar devendo advogado, deve estar com as contas tudo trancadas, né? Então, ou seja, a gente percebeu que o cara da noite pro dia, ele era um príncipe lá da Espanha e agora virou um cara sem respeito na internet, todo mundo tá humilhando ele, igual aconteceu com o Robinho, né? Só que o Robinho tá foragido aqui no Brasil, não pode ir pra lugar nenhum. Só que aí a gente percebe, né, que qual o erro, como que o homem pode errar, né? O erro do ser humano aí. Porque pra ele atingir o alto patamar foi difícil, né? Pra ele ser um dos principais jogadores do mundo aí, na posição dele, lateral. Foi difícil pra caramba, ele foi um dos maiores ganhadores de títulos aí, né? Que a gente pode ver. Só que pra acabar com a reputação dele é rapidão, foi muito rápido, né? O cara fica doidão lá numa balada, né? Segundo a acusada lá, fez o sexo forçado e acabou com a vida dele, né? E vai sair o julgamento ainda, mas muito difícil ele ser. Independente disso, já ficou preso um ano, né? E pode ficar muito mais aí, pode ficar até de 9 a 12 anos, segundo informações que estão falando. A gente analisando a fala do Daniel Alves, a gente vê que, tipo assim, o homem ele só pensa o quê? Na grana, o mais importante é o dinheiro e também o que fez ele na prisão aí, o que fez ele parar na prisão foi o sexo, né? O cara ficou taradão lá, a libido dele aumentou e não teve cabeça e não soube guardar o passarinho ali dentro da calça, né? Então a gente percebe porque a gente percebe que só tava pensando o quê? No físico, né? No financeiro e no físico. O físico é o que é o contato ali do ser humano, o sexo, né? É físico, na verdade. Tudo em função, a gente pode perceber que tudo é em função de pegar mulher. O cara quer ser, parece que quer ser rico, quer ser milionário, por quê? Pra ter o poder de pegar a mulher que ele quiser em qualquer momento, né? Só que ele viu que ficou bêbado, ele errou, e agora vai ter, se caso for comprovado, vai ter que pagar, né? Por isso. Então a gente vê que é lamentável ali como que o homem pode agir dessa forma, né? É até assustador esse caso aí, né? E como que o homem pode chegar a ter uma história dessa forma aí, né? Impressionante. Até os amigos deles, outros jogadores, tudo ninguém mais fala com ele, né? Então ele não perdeu apenas o lado financeiro, né? Ele perdeu o quê? Perdeu o lado intelectual, que ele não deve estar conversando com pessoas inteligentes mais lá na cadeia, perdeu o lado social, perdeu os amigos, o lado emocional e espiritual também deve estar abalado, então perdeu em todos os pontos da vida dele, ele perdeu. Por isso a gente pode dizer que a vida dele foi ou está sendo, né, caindo por água abaixo, né? Então a gente percebe ali que se o homem não tem um equilíbrio ali, a gente percebe, né? Nos pilares ali do, ser, do que o ser humano precisa, né? Dos 6 pilares, que é o emocional, o espiritual, o intelectual, o social, o físico e o financeiro. Então a gente percebe se o ser humano ele tiver uma queda aí, queda drástica não tiver o equilíbrio entre esses pontos aí de autorrealização do ser humano, ele vai por queda baixa e pode destruir a própria vida, mesmo estando lá no topo, como Daniel Alves estava. O cara tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, né? Então é uma história muito drástica mesmo, muito pra gente abrir o olho assim e refletir, né? Para que não aconteça jamais possa acontecer. A gente vê o erro dos outros
e, e aprende assim que para não só com a gente, como falando assim para outras futuras gerações também. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para outras futuras gerações possam aprender também, refletir e que não e jamais eu cometa esse mesmo erro aí que ele cometeu, né? Mesmo isso aí não é só para pessoas que estão lá no topo como o Daniel Alves, não. E ele, esse aí, o Daniel Alves é um super exemplo aí porque ele estava lá no topo. Mas muitos outros humanos, todos os homens aí pode acontecer isso com qualquer um, né? Então, o ser humano, o homem, ele tem que ter o controle assim de si mesmo. Porque muita gente às vezes faz tudo por dinheiro, pode acabar com a sua vida por dinheiro e também por mulher, pelo físico ali, né? Que é o cara fica doido e perde a cabeça, às vezes no momento de balada, como o Daniel Alves ali, o cara vai e bebe ali, esquece, perde totalmente a razão e como tava na Espanha lá, né? E foi preso na Espanha e a situação ficou complicada. No Brasil hoje muitos dizem aí que não, ele não seria preso, que seria facilidade, teria facilidades para sair, mas como ele está lá, a gente pode tirar um belo exemplo aí que não é assim não, né? Que às vezes no Brasil não funciona, mas em outros lugares funciona e o cara pode ficar assim de 10 a 12 anos aí, de 9 a 12 anos ali, e pode acabar com a própria, perder significativamente um belo tempo de sua vida, né? Porque a gente, acho que a gente é dono da gente mesmo, né? Então a gente tem que ter o nosso respeito ali, respeito pelo próximo, né? Qualquer erro ninguém vai perdoar, ninguém perdoa ninguém. Essa vida existe leis, né? Então a gente tem que seguir elas e saber respeitar a sociedade e cada um dos seres humanos. Que ninguém, não é pro cara tá lá no topo que ele pode sair pisando em qualquer um, não. Todo mundo é igual, não é pro cara, o cara mais famoso não é melhor que ninguém. Ele não é um semideus, né? Ele é um ser humano qualquer um. Então, se errou, vai ter que pagar, assim como se um mendigo tivesse feito isso, ou o presidente, ou o presidente, ou o Daniel Alves fizer isso, vai ter que pagar do mesmo jeito. As leis são iguais para todos. E às vezes eu acho que o cara tava bêbado lá, ele achava que era o todo-poderoso e não, nada poderia acontecer com ele, né? E a gente vê o resultado aí, e muita gente fica chocado, e os amigos, os amigos não falam mais com ele, a gente vê como que é a situação, como que pode mudar uma vida do ser humano, né? Realmente é triste a gente ver uma história dessa, né? Ninguém aqui gostava muito do futebol do Daniel Alves, só que saiu uma coisa terrível assim que a gente vê, né? Então eu acho mas se ele for culpado, tem que ser punido, né? Porque eu acho que também a gente tem que pensar na vítima, né? Que também realmente se realmente aconteceu isso, deve ser deve ser muito triste para ela, muito comovente, né? E deve ter acabado com a vida da vítima, nesse caso aconteceu, né? Eu acho que pra uma pessoa fazer isso daí, a pessoa tem que ter muito. Ela tem que ser muito, tipo assim, sem noção, né, cara? Pra uma pessoa vier ao ponto de fazer isso, né? A pessoa deve estar, com certeza. Não sei como que ele tava, se era só cerveja, ou se era só álcool, ou se era drogas, né? Mas com certeza, pra uma pessoa fazer isso é muito. Deve estar numa demência muito alta, né? E a gente percebe aí que também que o homem, ó, ele esquece o quê? Do emocional. Ele poderia estar o quê? Cuidando do emocional dele, tá com a esposa dele. Dizem que a esposa é bonita aí, né? Uma esposa modelo, que tava lá dormindo. O cara podia estar o quê? Podia tá com a família dele, com os filhos dele, brincando lá no sofá, no tapete bonitinho da sala, assistindo um filme legal. Mas não, tava lá na balada, né? O cara tava querendo sempre mais, né? Achando atrás de um sexo do que? De segundos ali de prazer, né? Na verdade. Querendo ou não, é isso. Se a gente for parar pra pensar, é isso. Ele não quis pensar também no espiritual. O cara podia estar pensando em ajudar pessoas na Espanha lá, ou no Brasil mesmo, com super poder aquisitivo. O cara tem um super poder aquisitivo. Deve ser um dos homens mais ricos do Brasil, com certeza. Ele podia estar indo atrás de pessoas carentes aí para ajudar, com o poder que ele tinha, com certeza ele. Só que não, o cara fica cego, né? Cego pelo quê? Pelo físico, que é o contato com o sexo ali. Então é lastimável isso que acontece. Olha, a gente percebe que olha o que aconteceu. Ele e não foi ajudar, né? O cara não, em vez de ajudar o ser humano, né? O outro ser humano, não. Foi pensar em si próprio e o resultado foi o quê? A ruína. Ou seja,
Então a gente percebe que a gente tem que pensar em ajudar sempre o próximo para a gente se reerguer, né? Para a gente se manter no topo também, né? Então a gente se ajudando o próximo, acho que a frase, a melhor frase é essa, que a gente sempre quando a gente ajuda o próximo, a gente vai estar lá sempre no altar, né? Sempre lá, sempre no topo. E a gente vai ser abençoado dessa forma. Agora, se a gente pensar só em nosso prazer próprio, a gente vai só cair, só vai perder amigos, perder amizade, vai ser preso, né? Então é triste isso daí mesmo. Então a gente tem que filosofar isso daí e só observar o que acontece, né? Para aprender, né? E o social também, ele podia tá com bons amigos, né? Em vez de amigos ruins que te levam pra balada. Que às vezes você tá com umas amizades ali que pode te prejudicar. Você pode ser preso por causa dos amigos. Às vezes ele nem queria ir na balada, na verdade. Aí tem uns amigos ali que não valem nada. Os caras que só pensam em balada, em sexo, em pegação. Aí levou ele lá, em vez de levar o cara, por exemplo, para a igreja ou pra um lugar mais light, não. Levou pra balada lá pra quê? Pra ficar doido lá, ver umas mulheres lá que não sei como que é a índole dessa mulher, mas ver a mulher e fazer isso daí, beber e talvez, se for verdade, né, fazer sexo forçado aí e acabar com a própria vida. Então a gente percebe que não é porque a pessoa é famosa, chegou lá no topo porque ela tem cabeça, né? Porque às vezes ela é o quê? É uma pessoa demente, não tem capacidade nenhuma de administrar a si própria, né? Isso aí é uma pessoa que, pra mim, é uma pessoa que não tem capacidade de administrar a si mesmo. O cara tá lá no topo, conseguiu todo brasileiro queria ser, tá no lugar dele ali. Praticamente, digamos assim, quase todo brasileiro, né? Da periferia ali quer ser um grande jogador, quer ser famoso e disputar uma Copa do Mundo, né? E ele conseguiu isso daí. Só que aí o cara não consegue, né? Consegue administrar a si próprio, porque o dinheiro dele, o cara acaba com o dinheiro em balada, destrói a própria vida lá após uma acusação, né? Então é impressionante, isso é uma história impressionante mesmo. Que a gente pode observar e pra gente aprender, né? Então ele pode fazer várias coisas, ele podia o quê? Podia ler um livro, fazer cursos, ele tinha capacidade financeira. Então o mais difícil ele já tinha, que é a capacidade financeira. Então o cara podia aprimorar as outras áreas da sua vida que ele não era aprimorado, né? Que é no emocional, não tinha capacidade alguma emocional, né? A espiritual a gente pode perceber que não, a intelectual menos ainda, e a parte social também não. Os amigos dele, com certeza, depois disso aí a gente percebe que os amigos deles não valiam nada, né? Pra levar esse cara aí nessa balada aí, deixar o cara fazer isso é impressionante. E a gente percebe, fugindo já desse assunto, mas a gente percebe que em todo local é isso. Porque, por exemplo, a pessoa viaja para algum lugar, posta uma foto, aí a primeira coisa que a pessoa vai perguntar é o quê? Os amigos dele vão perguntar, você ficou com alguém? Pegou alguém? Então é impressionante como o ser humano, ele sempre tá querendo saber se o outro pegou alguém, né? Então, a parte de querendo saber se ele tem dinheiro e quanto que ele tá ganhando. Então, são coisas supérfluas aí que o ser humano sempre tá, principalmente o brasileiro, né? Que ele sempre tá querendo saber do outro. Né? O cara nunca pergunta assim, pô, que livro você tá lendo? O brasileiro, eu nunca vi um brasileiro perguntando, é difícil. Geralmente o cara pergunta, você tá ganhando bem ou você tá comendo alguém, né? Então a gente percebe que parte daí, o erro parte daí, né? É da mentalidade, né, do brasileiro. Em vez do cara perguntar se ele tá bem, se ele tá. Como que tá o coração dele, o espírito dele, se ele tá aprendendo algo, se ele viajou, se ele aprendeu uma coisa, se ele tá procurando ajudar alguém com ação social, né? Então é impressionante isso daí. Eu acho que o foco aí é a gente mudar a nossa mentalidade, né? Para desenvolver a nós mesmos em outras áreas e também ajudar o próximo. E este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para dar uma força para o canal e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.